Bom dia, gente. A gente vai agora dando continuidade ao nosso conteúdo de física. A gente vai para o capítulo 7. A gente vai ver um pouquinho mais sobre calorimetria. A calorimetria, gente, ela é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica. Essa energia em trânsito é chamada de calor e ela ocorre devido à diferença de temperatura entre os corpos. Então, o calor, ele é uma diferença de temperatura entre os corpos. Como assim? Se você tiver dois corpos, na qual um corpo tem uma temperatura maior que o outro, e você colocar esses dois corpos em contato, o corpo de maior temperatura, ele vai ceder, né, energia para o corpo de menor temperatura, não é isso? A gente já tinha visto anteriormente. Então, a calorimetria é essa parte da física que estuda esses fenômenos que estão relacionados às trocas de energia, tá bom? Então, a gente vai ver as unidades, né, da quantidade de calor. As unidades que representam a quantidade de calor são a caloria e os joules, ok? Antes mesmo que o calor fosse relacionado como uma forma de energia, gente, as medidas das quantidades de calor eram feitas através de variações de temperatura que os corpos sofriam, né, quando lhe era fornecida uma energia sob a forma de calor. Aí, dessa forma, gente, estabeleceu-se como uma unidade da quantidade de calor a caloria, tá bom? Então, de acordo com o Sistema Internacional de Medida, a unidade de quantidade de calor é o joule. Então, a gente faz essa relação entre a caloria e o joule, ó. Uma caloria, tá bom? A gente chama de cal, tá? Uma caloria equivale, tá, a 4,186 joules, tá bom? E uma quilocaloria equivale a 1.000 calorias, tá bom? Então, a unidade adotada pelo Sistema Internacional de Medida com relação à quantidade de calor é o joule, tá bom? Mas antes mesmo a gente já tinha, né, determinado a cal, chamado de caloria, para a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água, tá bom? Sobre uma pressão normal, tá? Então, vamos definir o que é calor sensível e o que é calor latente. Antes da gente falar sobre o que é calor sensível e o que é calor latente, é essencial a gente entender que um corpo ele pode receber ou ele pode ceder calor. Ou seja, gente, ele pode sofrer dois efeitos: a variação de uma temperatura ou a mudança de uma fase. Se houver a variação de uma temperatura, a temperatura ela pode aumentar ou ela pode diminuir, não é isso? Se houver a mudança de uma fase, quando eu falo de fases, eu estou falando de sólido, líquido e gasoso. Se houver uma mudança de fase, pode ser uma mudança de fase do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, ok? Essas são as mudanças de fase. Então, qualquer corpo, né, um corpo, pode receber ou ceder calor. Aí ele pode sofrer esses dois efeitos. A variação de uma temperatura, a temperatura pode aumentar ou diminuir, ou a mudança de uma fase, de um estado para o outro, tá bom? Vou citar aqui dois exemplos, antes da gente ir para a definição de calor sensível e calor latente. Se uma tesoura de aço for colocada numa chama de um fogareiro, ela vai sofrer um aquecimento, correto? Eu pego uma tesoura de aço e coloco lá na chamazinha. Então, ela vai ocorrer um aquecimento. Que esse aquecimento é o quê? Um aumento na temperatura da tesoura, não é isso? Ela vai ganhar a temperatura. Guardem aí essa informação. Segundo exemplo, eu pego um pedaço de gelo,
coloco ele em um recipiente e levo ele ao mesmo fogareiro que eu expus a tesoura. O que vai acontecer com esse pedacinho de gelo? Ele vai derreter e vai se transformar, né, em água, não é isso? Então, houve aí uma mudança na fase, né? Ele era sólido, ele pode se tornar líquido e possivelmente, se ele continuar lá, vai se tornar gasoso, né? É isso? Então, guarda esses dois exemplos. Tanto o calor sensível quanto o calor latente, eles são grandezas físicas, né? Que descreve a quantidade de calor necessária para que uma substância sofra alguma variação térmica, ok? O calor sensível é a quantidade de calor necessária para que uma unidade de massa de uma substância altere sua temperatura. Essa denominação só é dada para o caso em que o calor recebido apenas altera a temperatura do material, permanecendo esse no mesmo estado de agregação. Um exemplo desse tipo de situação é um pedaço de metal que se aquece quando é colocado próximo ao fogo, porém continua no mesmo estado sólido, também chamado por calor específico sensível, e é responsável pela letra representado pela letra C e depende do tipo de material e do seu estado de agregação. Então, qual foi a primeira definição? Calor sensível. O que eu disse? Que um corpo pode receber ou ceder calor. Ou seja, ele pode ter uma variação na temperatura ou uma mudança na sua fase. Se houver uma variação na sua temperatura, ele só aumentar ou ele só diminuir a sua temperatura, o estado em que ele está vai permanecer o mesmo, não é isso? Então, se acontecer só um aumento na temperatura sem uma mudança de estado do corpo, eu chamo ele de calor sensível, ok? Calor sensível. Okay? O calor sensível é só quando a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo sofre uma variação de temperatura sem que haja uma mudança no seu estado, na sua fase, tá bom? Eu chamo ele de calor sensível, bom? Vamos agora para a definição de calor latente. O calor latente é a quantidade de calor que, ao ser fornecido ou retirada de um corpo, não altera sua temperatura, mas por causa da mudança em seu estado de agregação, ele informa a quantidade de calor por uma unidade de massa que é necessário fornecer ou retirar de um objeto para mudar o seu estado de agregação. Já o calor latente, ele sofre uma mudança na fase, sem mudar a temperatura. A temperatura vai permanecer constante. Esse é o chamado calor latente. Ou seja, ele vai mudar de estado, de sólido para o líquido, de líquido para o gasoso, ok? Então, repetindo, o calor sensível, ele não muda de estado, mas há uma variação na sua temperatura. Já o calor latente, ele permanece com a mesma temperatura, com a temperatura constante, mas sofre uma alteração no seu estado, na sua fase, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ok? O calor específico, gente, agora a gente vai falar do calor específico, né? É denominado pela letra C. Ele também pode ser chamado de capacidade térmica máxima e é uma grandeza física que está relacionada com a quantidade de calor recebida em sua variação térmica. Então, cada substância necessita de uma quantidade de calor diferente para que 1 grama dessa substância sofra uma variação de temperatura em 1 grau Celsius. Então, cada substância ela tem um calor específico diferente, tá? Por exemplo, o mercúrio é uma substância, ele possui um calor específico. O alumínio também é uma substância, ele possui outro calor específico. O cobre também é uma substância, possui outro calor específico. A água é uma substância, possui outro calor específico. O ar também é uma substância, possui outro calor específico. Então, um calor específico, né, é a quantidade de calor diferente para que cada grama dessa substância, da substância
presente, ela sofre uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, tá bom? Então, cada substância tem o seu calor específico. O calor específico é representado pela letrinha C. Capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? A capacidade térmica também é uma grandeza que caracteriza a variação de temperatura sofrida por um corpo. E é uma característica do corpo e não da substância, ok? Então, a capacidade térmica, gente, ela é o quociente entre a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo, tá bom? E a correspondente variação de temperatura. Então, a gente tem aqui a formulazinha, tá bom? A gente tem aqui a fórmula de cálculo da capacidade térmica, onde esse C aqui, grande, né, maiúsculo, representa a capacidade térmica de um corpo. Esse Q aqui representa a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo. E esse ΔT aqui representa a variação da temperatura do corpo, tá bom? Ela também pode ser representada nessa outra fórmula, tá bom? Capacidade térmica também pode ser calculada nessa outra forma. Esse Czão de capacidade térmica, o M de massa e o Czinho de calor específico, tá bom? Então, são essas duas fórmulas. Tia, qual fórmula eu vou usar para calcular a capacidade térmica? A primeira ou a segunda? Isso vai depender dos dados da sua questão. Você quer calcular a capacidade térmica e você tem a quantidade de calor e a variação de temperatura, você usa a primeira. Mas se você quer calcular a capacidade térmica e você tem a massa e o calor específico, então você usa a segunda. Isso vai depender muito dos dados da sua questão, tá? Então, só revendo aqui o que representa cada letrinha, né, ó. O C maiúsculo, capacidade térmica, o Q, quantidade de calor, o M, massa do corpo, o Czinho minúsculo, calor específico, e o ΔT, a variação de temperatura, né, que a gente já tinha falado ali em cima, tá?